Estas medidas foram agora tomadas. São medidas, digamos, de curto prazo, portanto, medidas para 2 anos. Mas não nos podemos esquecer que não são suficientes. Acha que não vão ser suficientes não, nem um pouco no mais ou próximo menos. ano? Não, repare, não. Quando chegar ao final, digamos, de 2013, se durante estes 2 anos, em termos estruturais, nada se fizer, isto é como ter uma mola e puser o pé em cima. E o pé em cima são o quê? São estes cortes das pensões, são estes cortes dos subsídios do subsídio de 13º mês, do subsídio de Natal, que põe o pé em cima da bola. Se não for feito nada destes 2 anos próximos, em termos estruturais, o que é que acontece? Em 2013, quando retirar o pé da mola e começar a dar outra vez os subsídios de Natal e o subsídio de 13º mês, a mola salta. Ora bem, o que é que tem que ser feito? O que tem que ser feito é, digamos, em todo o setor público administrativo, e ontem o Ministro das Finanças não quis dizer exatamente, mas ele sabe que é assim, não foi por acaso que ele decidiu cortar nos subsídios e não cortar nada, digamos, nos funcionários públicos. Porque cortar nos funcionários públicos tem uma carga que o Portugal não tinha agora capacidade financeira para suportar, que é as indenizações. Portanto... Mas o Ministro falou nisso, falou, mas quer dizer, mas falou assim, eu vi que falou, mas falou assim um bocado a correr como tendo as 2 alternativas. Ele não tinha 2 alternativas. Tinha uma alternativa que era esta de cortar os subsídios. Pagar indenizações saía mais caro do que manter um trabalhador no por isso é que estou a dizer, portanto, não tinha de maneira nenhuma alternativa e pronto, ele disse que teria alternativa, mas não tinha efetivamente alternativa. A alternativa que existe agora, para que quando tirarmos o pé de cima da mola, ela não saltar e ficar incómoda, é durante estes 2 anos fazemos um exercício enorme, em termos estruturais, irmos ao setor público administrativo, ao setor empresarial do Estado, de facto, fazer as rescisões de mútuo acordo e, em alguns casos, eventualmente até, digamos, diminuir. Eu, por exemplo, vi ontem que o orçamento do Ministério diminuía-se, o número de efetivos do orçamento do Ministério diminuía 50%. Porquê é que esse exercício não se faz para todos os outros ministérios? Não me recordo agora qual era o ministério, de facto, que vinha no Orçamento Geral do Estado. Portanto, há um conjunto de decisões... amigáveis nos ministérios também têm custos. Têm custos, mas durante 2012 não, mas durante 2013 já há uma folga financeira para pagar essas indemnizações. E depois, para quê? Para preparar o governo, a governação, quer dizer, a sequência da governação, em termos estruturais, para que possa vir em 2014 repor o que agora foi retirado. Porque se não forem tomadas medidas estruturais, e sobretudo, mas de onde é que vem do essa lado da folga despesa, financeira do próximo ano? Vem, digamos, de ganhos que o Estado vai fazer, naturalmente, com as privatizações que irá fazer e com outros custos que o Estado, com certeza, que irá poupar ao longo deste... Nós esquecemos, não me leva a mal o comentário, mas nós esquecemos porque é que os trabalhadores, não é, todos os dias as televisões apresentam, ou quase todos os dias apresentam, os trabalhadores a manifestarem-se à porta da têxtil no Val do Ave, ou na indústria no Algarve, ou do hotel que fechou. Esquecemos-nos. Porquê é que aqueles trabalhadores lá estão? Os trabalhadores estão lá normalmente por uma de 2 razões, ou por 2 razões. Eles não estão lá porque não vão ter subsídios de desemprego. E se eles têm, eles sabem que foram mandados para o desemprego e vão ter subsídio. Eles estão lá normalmente por 2 razões. Uma, porque preferiam continuar a trabalhar do que ficar no subsídio de desemprego. Segunda, porque não têm indemnizações nenhumas. Porque as indemnizações são teóricas e há empresas que conseguem-nas pagar, mas muitas, grandes empresas, muitas destas PMEs com a falência não pagam indemnizações nenhumas. E nós não é algumas, é a grande maioria. Não, algumas não pagarão. Vai à massa falida e a grande maioria, como sabe, os regulamentos são sempre os trabalhadores que estão em primeiro lugar. Não paga nada e é por isso que eles lá estão. É por isso que eles lá estão. E nós continuamos a achar, não leva mal o comentário, que o Estado tem aqui... O Estado, se tiver que despedir, e nós podemos chegar aí, esperemos que não, mas podemos chegar aí, se tiver que despedir, despede e não paga indemnizações nenhumas, porque não tem dinheiro, porque ninguém... Não acredito que o Estado vá despedir sem pagar indemnizações. O que é que está a acontecer na Grécia? O que está sobre a mesa na Grécia são despedidos sem indemnizações. Sabe porquê? Porque não há nenhum credor que empresta à Grécia dinheiro para eles despedirem-lhe para pagar indemnizações. Mas nós temos de ter algum cuidado. Nós temos de ter algum cuidado sobre as situações, como digo. A situação em que nós estamos, do ponto de vista financeiro, o grau de liberdade que nós temos é nenhum. Nenhum.
Nós não podemos fazer grandes escolhas, nós podemos fazer as escolhas que os nossos credores nos deixarem. Não, isso é o seu ponto de vista, que eu respeito naturalmente. Não, claro que é o meu ponto de vista. Que é o seu ponto de vista, que eu respeito, porque eu não estou de acordo absolutamente nada com ele. Nós não temos dinheiro nenhum. Não estou absolutamente nada de acordo com ele. Eu acredito que o Estado português, no caso de chegar às imunizações, não é agora, tanto que não é agora que reconheceu que não tem dinheiro para fazer isso e optou por outra modalidade, foi o corte dos subsídios. Mas acha que agora, não quando tiver dinheiro, ia ter para o próximo? Quando tiver dinheiro, eu não duvido que o Estado português vai fazer restrições de contrato. Dinheiro, eu também acredito que faça indenizações pagando faça as rescisões pagando indenizações. Claro, eu não acredito que o Estado pode português... Pode ter que ser obrigado a fazê-lo sem pagar indenizações. O Estado português faça despedimentos sem pagar as indenizações que os trabalhadores têm de facto direito. Se calhar há 2 anos ninguém acreditava que o Estado português cortasse as pensões. Pois ninguém. Não, há 2 anos estávamos a aumentar uma política eleitoral os funcionários públicos para depois exportar em 2,9. Portanto, o Ministro Sérgio Santos e a Engenharia Sócrates. Ia acrescentar aqui? Não, ia acrescentar só um ponto sobre esta discussão e sobre o Estado Social, que eu acho que é muito importante. Eu vejo a extrema-esquerda a falar sobre o Estado Social. O Estado Social não tem nada a ver com o comunismo nem o marxismo. Portanto, o Estado Social é uma coisa da burguesia. E, portanto, agora vejo todos muito contentes, mas eles andam a agarrar as bandeiras todas, as fraturantes e tudo, porque o marxismo já não vende. Mas eu só lhe queria dizer isto relativamente ao Estado Social. Repare que o Estado Social foi desenhado para as reformas e para as pessoas se aposentarem aos 65 anos. Mas, na altura, a esperança média de vida era muito menor. As pessoas formavam-se aos 65 anos e, felizmente, pouco tempo mais duravam, não é? E hoje vemos, graças a Deus, devido às técnicas de higiene, devido às técnicas de saúde, aumentou substancialmente, mas aumentou 20 anos, quase, quer dizer, há pessoas... Quer dizer, a média não é ainda, mas aumentou muitíssimo. E quem está a suportar é uma estrutura etária menor, de pirâmide invertida. Aumentou a esperança média de vida, mas nem sempre aumentou o tempo de qualidade de vida e nem sempre as pessoas aos 70 anos estão em condições de estar a trabalhar. Claro, com certeza, as pessoas de 60 anos não terão a mesma capacidade, mas algumas têm. Mas eu digo-lhe que há algumas pessoas que gostariam de estar a trabalhar. Gostariam de estar a trabalhar e foram dispensadas devido à sua idade, mas gostariam de estar a trabalhar, porque se sentem ainda com energia e capacidade para tal. E, portanto, acho que realmente às idades, ao limite de idade para as pensões, e nomeadamente a antecipação vai-se aumentar para os 57 anos. Mas eu penso que ainda devíamos ir um pouco mais além nessa matéria, evidentemente com cláusulas, sempre com escapatórias para exceções, não é? Porque há casos de saúde e de exceção que não permitirão, mas terá também que existir um pensamento e uma linha e uma análise sobre esse assunto. Deixe-me introduzir aqui outra questão, Joaquim, podemos continuar já consigo. Medidas de apoio ao crescimento económico, para além deste aumento da carga horária em meia hora, houve mais alguma coisa? Vamos lá ver, relativamente a esse de meia hora é o mais fácil, não é? É o menos penalizante, porque a taxa social única, como foi, tinha o risco que tinha, não é? Portanto, e o risco, e numa altura destas, tão arriscada, onde as hipóteses de saída são tão estreitas, estarmos ainda a ter políticas arriscadas não parece seja sensato. Essa meia hora poderá ser uma almofada para algumas indústrias. Ontem admitiu que tem impacto de décimas de ponto em 2012. Décimas de ponto. Bem, eu não acho que relativamente ao estímulo e ao crescimento este seja um orçamento com sensibilidade para isso. Portanto, este é um orçamento de corta-eito, completamente de corta-eito. Com a valência que tem e com os objetivos que tem relativamente aos compromissos internacionais e aos compromissos do Estado português e da nossa soberania e da nossa independência, nomeadamente relativamente às contas públicas. É um orçamento substancialmente recessivo. O que eu acho do estímulo, exatamente, foi aquilo que eu lhe disse há pouco. Acho relativamente ao estímulo ao crédito e nomeadamente às empresas exportadoras. Porque também acabou com as benesses às empresas exportadoras e muitas benesses que existiam e que estavam estipuladas. Portanto, há muitas benesses que foram cortadas. E a melhor ajuda que se poderá dar neste momento é um estímulo ao crédito às empresas. Porque da forma como as coisas estão, e nomeadamente com os juros que estão a ser praticados em instrumentos, que era aquilo que eu estava a tentar dizer, nomeadamente com instrumentos muito utilizados nas pequenas e médias empresas. A continuar a agarrar neste assunto, Pedro, como é que se resolve este dilema da banca? O dilema da banca... Da falta de financiamento. O dilema da banca tem que ser, de alguma forma, resolvido. Mas principalmente o grande, e aqui eu faço o meu disclaimer, eu trabalho num banco, no Banco Espírito Santo, eu penso que o problema da banca neste momento
ou um dos problemas da banca é, ao contrário do que estava até um bocadinho previsto no acordo, o Estado estar a sobrecarregar a banca com as suas necessidades de financiamento. Mas o Estado não tem forma de pagar à banca? Não é só não forma de pagar, o Estado está a aumentar a sua exposição junto da banca, e é conhecido, porque os bancos estrangeiros que estavam a financiar as empresas públicas estão de saída de Portugal. E, novamente, aqui caímos na nossa equação financeira difícil, é que, ao contrário do que se previa, que era alguma capacidade das empresas públicas e do próprio Estado se financiar nos mercados, se não é o tal bad bank, isso não se está a verificar. Terá de se encontrar outra solução. Há várias soluções que estão previstas nos acordos, como as garantias de Estado, até os 12 bilhões para reforço de capitais, mas também ao nível das dívidas do próprio Estado, direta e indireta das empresas públicas, e esta transferência massiva de dívidas que estavam colocadas em bancos estrangeiros que estão a vir para a Banca Nacional vão ser um problema para a capacidade da banca financiar a economia, as PMEs e as economias exportadoras, como diz o Joaquim, que eu estou perfeitamente de acordo, mas não estou a ver onde é que está o dinheiro suficiente para fazer isso tudo. Temos mesmo de terminar, já ultrapassámos o tempo, mais temas certamente poderemos discutir na próxima semana. Muito obrigada pela vossa análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa amanhã. Até lá.